aí, pessoal, meu nome é Hermes, eu sou Product Owner do produto padrão no Projuris. Hoje vamos falar um pouquinho do módulo de conciliações de depósitos judiciais. É, é um módulo novo que está sendo lançado agora pela nossa equipe e vem para facilitar muito o dia a dia dos advogados aí que trabalham na parte do contencioso. Conciliação, o que é isso, né? É uma palavra muito usada no ambiente contábil e para os advogados pode ser outra coisa que não a conciliação de dois valores aí, como na contabilidade que a gente concilia balancete, balanço, razão de conta, com extrato bancário, posição de clientes e fornecedores. A conciliação que a gente vai falar aqui não é uma conciliação de conflitos, tá? Nem de filhos, nem de colegas de trabalho, mas sim uma conciliação de valores. É, a conciliação, ela nada mais é do que uma conferência. No caso do módulo de conciliação do Projuris, é uma conferência de valores de garantias. As garantias do tipo de depósito judicial que podem sofrer correções monetárias e atualizações por conta dos bancos que não tem necessariamente um índice para corrigir eles. A gente corrige isso no Projuris e agora a gente vai confrontar esses valores para ver para que o advogado tenha mais segurança do valor que está usando para suas provisões. Quais são os benefícios desse módulo? O primeiro deles é o saldo igual do banco. Então, a gente vai começar trabalhando com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e conferindo tudo que vem nos arquivos no arquivo do banco com o que está lançado no Projuris. Então, essa conferência, esse encontro de contas é um dos benefícios desse módulo. O segundo benefício é a assertividade desses valores. Quanto mais próximo esses valores, mais próxima a contabilidade, mais próximo ao provisionamento. Então, esse seria o segundo benefício. O terceiro é a identificação do que já foi levantado. É, no Projuris, às vezes os advogados fazem os lançamentos das garantias, dos depósitos judiciais, mas às vezes esquecem de fazer as baixas, os lançamentos das liberações. E essa conciliação vai ajudar a identificar esses possíveis esquecimentos aí. Assim como o inverso também é verdadeiro. É, lançamentos que estão no banco, já foi feito o depósito, mas não foi informado ainda no Projuris. Isso também vai poder ser identificado através desse módulo. E por último, a questão da correção monetária. O encontro de contas essa conferência entre o que está no banco com o que está no Projuris vai facilitar o uso correto dos índices dentro do Projuris. Então, aplicando o índice correto e conferindo com o banco, a gente sabe que o valor está correto e está certo e pode ser usado para provisão. Então, como é que funciona esse módulo em si, né? Primeiro, a gente precisa configurar o módulo como um todo, né? Configurar em instância, colocar um token, uma URL que vai apontar para um ambiente externo que vai fazer a leitura dos arquivos, configurar as garantias. Eu vou explicar tudo isso depois também na demonstração que eu vou fazer. Essa configuração de garantia é só para marcar quais são os tipos de garantia, as garantias que vão ser conciliadas, porque a gente não tem como adivinhar como é uma tabela auxiliar, como é um cadastro do usuário, a gente não tem como saber qual o nome que ele deu para essas garantias que vão ser conciliadas. Então, a gente criou um parâmetro que vai dizer isso para a gente. O lançamento correto da garantia, né? A gente usa como base hoje para encontrar o que veio no arquivo do banco e com o que está no Projuris, a informação do banco, agência e conta onde foi feito esse depósito. Então, quanto mais correto for o lançamento com esses dados, mais fácil a gente encontrar isso automaticamente sem necessidade de uma interação do usuário. Importar o arquivo bancário, né? Então, estando a garantia correta, lançada, configurada, a gente importa um arquivo e aí sim a gente faz a conciliação automática. Caso a conciliação automática não encontre esses arquivos porque faltou um número de conta, porque faltou uma agência ou porque o valor está diferente, né? A gente depende de interação humana, então pode acontecer um erro na digitação. Por isso, se não encontrar, ele tem a opção ainda de fazer uma conciliação manual, que é realmente pegar essa garantia
e vincular o lançamento que veio do extrato. Então agora a gente vai partir para a demonstração, que é a parte mais legal, mais divertida. Né? Então aqui no módulo, no ProJuris Enterprise, a gente tem no painel de controle, eu vou mostrar certinho para vocês, o primeiro passo, a configuração em instâncias, como eu habilito esse módulo. Então, itens de configuração de cliente, definir funcionalidades, o caminho padrão. O primeiro passo é remover esse módulo do restrict. Né? Então, ele vai aparecer aqui M-conciliação, isso precisa ser removido. O segundo passo é informar o token e a URL. Mas, Hermes, como é que eu peço, onde que eu consigo esse token e onde eu consigo essa URL? A URL, a gente tem duas URLs, uma para ambientes de teste e outra para ambientes de produção. Ambientes de homologação são equivalentes a ambientes de teste. Essas URLs estão os manuais. O token tem que ser solicitado de acordo com a sigla do cliente. Isso precisa ser solicitado para a equipe de suporte de serviços, que por sua vez vai solicitar a equipe de desenvolvimento. Ainda não tem um processo automático de direção desse token. É manual. E é bem difícil de copiar, que ele é de decorar ele, porque ele é um pouquinho grande, né? Então, tem que realmente copiar e colar. Beleza? Então, solicitando o token, ele é atrelado à sigla do cliente, e isso vai fazer com que a comunicação com, com o serviço de leitura de arquivos seja validada. A leitura de arquivos não fica dentro do ProJuris. A gente sobe o arquivo no ProJuris e, e um microserviço externo faz a leitura do layout, reconhece os campos e devolve esse arquivo padronizado para dentro do ProJuris. Por isso a existência da URL e do token. Configurado as instâncias, a gente vai na tabela de garantia, tabelas auxiliares, processos, garantias. Aqui nas garantias, eu tenho algumas padrões cadastradas, e uma delas aqui, por exemplo, é depósito judicial. Aqui a gente criou um campo novo, conciliar. Eu já marquei como sim, mas é simplesmente uma flag, conciliar. Aqui está marcado. Marcando essa flag, ele vai habilitar os campos de conta, banco, agência e conta, para serem informados, e vai possibilitar que eu vincule isso a um registro que veio no arquivo do banco. Beleza? Eu tenho mais duas garantias aqui, que é o recursal, de depósitos recursais, que eu também já configurei para conciliação. Agora sim, a gente vai para o módulo de conciliações. No módulo de conciliações, o primeiro passo é a importação do arquivo. Então, eu venho importar, seleciono um layout. Como vocês podem ver aqui, a gente tem 4 layouts da caixa e um do Banco do Brasil. Esses 4 layouts da caixa são arquivos de Excel, XLS. O arquivo do Banco do Brasil é um arquivo texto, mas a extensão dele é .ret, que é um arquivo de retorno gerado pelo Banco do Brasil. Onde eu consigo esses arquivos? Tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica, a gente necessita ter um convênio com esses bancos. O cliente precisa ter um convênio com o banco. Então, ele vai solicitar esse convênio. Se eu não me engano, isso é um convênio cobrado pelos bancos, não é gratuito. Ele faz esse convênio, acessa o portal específico de depósitos judiciais do banco, e com acesso a esse portal ele vai gerar esse arquivo. Da Caixa Econômica é um estoque de contas, o nome do arquivo, e do Banco do Brasil é o DJO 184, é um arquivo de retorno do Banco do Brasil. Então, com esse arquivo em mãos, ele vai selecionar aqui o layout, vai selecionar o arquivo e dar um salvar. No momento que ele salva, a gente envia esse arquivo lá para o microserviço. E aqui no ProJuris, a gente tem os arquivos que já foram importados, que estão com status verdinho ali, com sucesso, e o amarelo que está aguardando a importação. O processamento da importação, hoje, ele é feito a cada 5 minutos. Então, no minuto 0 e no minuto 5, eu recebo o retorno dessas importações. Vamos aguardar ele chegar. Agora, 12 mais ou menos, vai demorar um pouquinho até ele chegar aqui para a gente.
De qualquer forma, a gente já pode dar uma olhada, porque já importei 2 arquivos ali. Então, aqui estão os arquivos que eu importei. Vocês podem ver aqui que a maioria deles não está conciliado e 2 estão conciliados, 2 registros. Eu tenho a visualização também só dos conciliados, que aqui vão ter 4, que não estavam na primeira tela. Só os não conciliados, tá? Que aí eu posso depois conciliar eles manualmente, caso eu não encontre na rotina automática. E ignorados. Os ignorados são registros que o cliente entende que ele não precisa ficar conciliando todo mês. Como nos extratos bancários os arquivos de depósito eles se repetem mês a mês, a gente criou essa funcionalidade para facilitar os próximos meses. Ou seja, se eu marcar esse mês que um registro foi ignorado, o mês seguinte, quando eu rodar a conciliação automática, esse registro não vai ser considerado. Ele vai pular para o próximo. Porque o sistema vai entender que isso já foi ignorado e não tem necessidade de conciliação. Para conciliar um registro, eu simplesmente seleciono ele aqui, vai abrir a tela de resumo do registro. Na tela de resumo eu tenho algumas informações, como status, número do processo que veio no arquivo, a data de abertura da conta, o nome do arquivo que eu importei e a data da conciliação, que, claro, está em branco porque não foi conciliado ainda. Aqui embaixo tem mais algumas informações do registro e aí os dados da garantia que eu vou conciliar. No conciliar manualmente, ao clicar, ele abre uma modal, uma telinha, onde eu vou selecionar a pasta que vai ter uma garantia. Vou pegar a pasta 2, que eu tenho certeza que tem uma garantia já nela. E aqui ele vai listar para mim quais são as garantias que eu tenho nessa pasta que podem ser conciliadas. Provavelmente essa pasta tem mais de uma garantia, tá? Deixa eu até abrir ela aqui para mostrar. Ativos. Pois. Garantias. Aqui, ó. Ela tem um depósito judicial e tem uma penhora de bens imóveis. Para mim, só apareceu o depósito judicial porque foi a única garantia que estava marcada como conciliável, para conciliar, no caso. Então, por isso que apareceu só ela. Voltando aqui para o módulo de conciliações. Então, selecionei minha garantia e dei um salvar. Nesse momento, ele já vinculou a garantia ao registro que veio do banco. Esse sistema ele não faz alteração do valor da garantia. Tá? Mesmo que esteja errado, por exemplo, aqui, o arquivo que veio do banco veio com 26 mil, esse registro, e na garantia estava 50. A gente não vai atualizar esse valor. O que a gente vai ter no futuro, aí eu vou explicar nos próximos passos, é um histórico desses valores, tanto que veio do banco como o valor da garantia, para que isso possa ser comparado e no caso de empresas que têm integração, né, com o sistema de gestão, com o ERP, a gente pode usar esse valor que veio do extrato para integrar com o sistema contábil. Segundo até o que o Arnaldo comentou, esses dias, numa reunião que a gente fez, os valores atualizados do Projuris, eles servem muito para o advogado. Os valores do banco é para contador. Então, para fechar a contabilidade, para fazer o provisionamento correto na contabilidade, o que conta realmente é o valor que veio do banco. Para o advogado acompanhar o processo dele, para ele saber o quanto tem de possível, provável, remoto e todo esse provisionamento dentro do Projuris, o valor atualizado pelo Projuris é muito útil para ele. Então a gente tem os dois lados, né? Tanto do contador como do advogado. E cada item serve para um deles. Aqui eu também tenho a opção de desconciliar. Putz, conciliei errado, né? Então eu vou, no momento que eu clico em desconciliar, eu posso ou manter os dados de banco ou agência e conta lá na garantia, ou eu posso remover esses dados. Por quê? Quando a gente faz uma conciliação manual, a gente entende que o banco, agência e conta não está igual ao que veio no extrato. Então, quando a gente faz a conciliação, a gente atualiza esses valores para o que está no extrato, banco, agência e conta. Porque no próximo mês, quando vir esse registro novamente, a gente vai simplesmente procurar por essa informação e ela vai estar lá. Então vai facilitar bastante
essa questão de conciliação automática para os meses futuros. Nesse caso aqui eu vou remover porque eu já tinha conciliado uma outra garantia com esse mesmo processo. E isso pode dar conflito na hora de conciliar automaticamente. Ok, desconciliei. Agora provavelmente o nosso arquivo já foi processado. Vamos voltar lá, olhar os arquivos. Ó, já foi processado. Aqui em conciliações, então eu vou fazer uma conciliação automática. Se vocês conferirem aqui, ó, a gente tem 4 lançamentos, que foram 2 arquivos que eu importei. Até eles são as mesmas garantias, tá? Mesmo valor, tudo. Que eu importei 2 vezes o mesmo arquivo. Vou importar uma terceira vez o mesmo arquivo agora. Eu importei uma terceira vez o mesmo arquivo. Então, na hora que eu conciliar automaticamente, aqui em conciliados, provavelmente vão ter os 6 registros, que são 2 de cada garantia. Do módulo de conciliações seria isso. Vou voltar agora para a nossa apresentação, para falar um pouquinho dos próximos passos. Esse módulo saiu uma primeira versão esses dias, então a gente está ainda evoluindo muito ele. Muitas coisas que não tem aqui ainda estão sendo entregues nessa semana, nas próximas, e a gente pretende que até o final do mês de setembro tenha a maioria das funcionalidades já entregues. A primeira delas é a questão do histórico das conciliações. Dentro das garantias de processo, a gente vai criar uma nova aba chamada Histórico de Conciliações, onde a gente vai ter nessa aba a informação das últimas de todas as conciliações que foram feitas com aquela garantia, dos registros que vieram no extrato bancário, e também o valor atualizado da garantia, para a gente poder comparar com o valor que veio no extrato. Eu não tenho como comparar o valor do extrato com o valor cadastrado na garantia, porque o valor do extrato sofreu alterações de atualização monetária até liberações, e o valor da garantia é um valor fixo, o valor que foi cadastrado quando o usuário fez o depósito. Então, eu preciso atualizar esse valor por valor da data do saldo que veio no extrato, lá no arquivo bancário, para aí sim poder comparar com o que com o que veio no arquivo. Além disso, eu também tenho que descontar as liberações. Não adianta eu comparar um valor lá de 50 mil, que foi feito em 2010, com o valor de 25 mil que veio no extrato de hoje, sendo que no meio desse caminho teve uma liberação de 50%, aí, de 25 mil. Tá. A voz da consciência que está falando que tem algumas dúvidas no chat, deixa eu... Para mim, que só está aparecendo bom dia, bom dia, bom dia, não apareceu nada ainda. Agora sim. Beleza. Então, deixa eu só dar uma olhada nas dúvidas aqui, já vou responder para vocês. Perguntaram aqui se esse serviço é somente para clientes que têm conta no Banco do Brasil e Bradesco. Não é onde o cliente tem conta, é onde ele faz o depósito. E, e os depósitos judiciais têm que estar no Banco do Brasil e na Caixa Econômica hoje. Geralmente os depósitos judiciais são feitos em bancos estatais. Assim como o cliente nosso, né, BRB, ela também pode receber depósitos estatais. Então, no futuro, uma possibilidade de a gente ampliar para mais layouts, tá? Mais arquivos. E aí, quando a conciliação acha um valor no banco e não tem o lançamento no Projuris. Hoje a gente não está fazendo o lançamento automático desse depósito, dessa garantia. O cliente precisa ir lá no processo, incluir essa garantia, esse depósito judicial, e aí sim conciliar, que aí sim ele vai criar o histórico e vai fazer esse vínculo. A sinalização da divergência vai ser está nos próximos passos aqui, que é o comparativo de valores. No momento que a gente faz essa atualização das garantias e compara ela com o valor que veio no extrato, a gente pode sinalizar se a garantia está divergente ou não. E essa divergência também, a ideia é que a gente tenha que o cliente possa configurar uma margem
Por exemplo, eu considero que divergente é acima de 5%, por diferenças de arredondamento, por outros motivos. Então, tudo que for acima de 5% para mim é divergente. Isso vai ser configurado pelo cliente. É, assim, valores que não foram resgatados, né? Sim, a gente é, pode ter essa informação desde que tenha em algum dos lados. Por exemplo, se tem um valor do banco que está lá 100 mil reais, por exemplo, e no Projuris já está 50 mil, porque o advogado já lançou uma liberação, ele ah, vai sinalizar uma divergência, e aí assim o advogado, a pessoa que está fazendo essa conciliação pode é, fazer o levantamento desse valor, né, no futuro próximo. Identificar que tem que fazer esse levantamento, no caso, né? Ah, já está configurado no ambiente demo. E se eu não me engano, no de teste também eu já configurei, tá? Então, quem quiser utilizar esses ambientes para navegar e ver como é que funciona o módulo, se eu não me engano, já estão liberados. Caso contrário, por favor, entre em contato que a gente já configura para vocês. A pergunta, eu não entendi muito bem, mas é possível importar da conta única do TJSC? Hoje não, a gente só trabalha com Caixa Econômica e Banco do Brasil mesmo. Se os depósitos forem nesses bancos, a gente vai conseguir importar esse extrato e aí sim conciliar, tá? Pessoal, eu acho que eu respondi as perguntas ali de vocês. Eu vou continuar aqui então com alguns pontos mais que a gente vai estar fazendo aí, ainda está desenvolvendo, que é a importação de arquivo em lote. A gente tem cenário de alguns clientes que são grupos de empresas, então eles têm mais de um arquivo com o mesmo layout do mesmo banco, né? Um exemplo é um cliente nosso que tem 9 empresas no grupo. Ele tem 9 extratos da caixa da esfera trabalhista. Ele pode girar esses 9 extratos na caixa e, e poderá importar todos eles de uma vez só dentro do Projuris. Essa é a importação em lote ele que a gente está fazendo. Relatórios, a gente não desenvolveu nenhum relatório ainda. É possível fazer os relatórios customizados, mas a gente tá deixando o relatório mais para o final, justamente para ter o comparativo de valores, que a gente acredita que vai ser mais é, relevante para o cliente ter esses relatórios, esses demonstrativos a partir do momento que ele tenha os comparativos de valores. Hoje, só as únicas formas de consultar o que está conciliado e o que não está é justamente pelo módulo de conciliação aqui, né? O que está conciliado, o que está ignorado, o que não está conciliado. Então, essa que seria a única forma de consulta hoje. E lá na garantia a gente consegue. é, eu não lembro se a gente. Tá. Aqui, lá na garantia terá a aba de histórico que a gente tem todas as informações que a gente terá todas as informações das conciliações. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês seria isso. Ah, é um módulo que é de uma operação simples. Ele é só simplesmente importar um arquivo e encontrar uma garantia relacionada a ele. Não tem muito trabalho por parte do usuário para a operação desse módulo. É, a dificuldade maior, claro, é conseguir esses arquivos dos bancos. Isso no desenvolvimento já foi um grande trabalho. Assim, a gente teve bastante dificuldade porque os clientes não, nem todos os clientes têm um convênio. Então,
recomendo eles entrarem em contato com o gerente de cada agência, de onde eles têm conta, e aí sim pedir orientações de como fazer esses convênios, Banco do Brasil e Caixa, né, até esse momento, para aí sim conseguir esses arquivos e fazer essa conciliação. A comparação de valores, a gente está desenvolvendo, isso aí acho que vai ser uma grande funcionalidade que vai ter para esse módulo, que aí sim a gente vai, com base nessa comparação de valores aí, que a gente vai começar a entregar bastante valor para o cliente, para ele saber realmente o que está, o que não está no arquivo bancário e no Projuris. E acho que não. Bom, acho que não tem nenhum outro questionamento ali no chat. Se eu esqueci de alguma coisa, se não consegui ler aqui, depois, por favor, entre em contato. Agradeço a presença de todos e tenham um bom dia. É isso aí. Valeu, até mais.